Vamos orar nessa noite. Pai, nós te damos graças, Senhor, nessa hora, bendizemos o teu santo nome, que o Senhor venha nos abençoar, nos guardar, nos livrar de todo mal, que o Senhor venha repreender, Senhor, toda a artimanha do maligno nesse tempo, Pai, tudo aquilo que as trevas estiverem planejando, Senhor, para as nações da terra, nós repreendemos em nome de Jesus e tomamos, Pai, porque a tua palavra diz: pede-me que eu te darei as nações da terra, e na autoridade do nome de Jesus, Senhor da terra, que o Senhor venha, Senhor, manifestar o teu poder, Senhor, sobre os enfermos, nessa hora, em nome de Jesus, que nós venhamos, Pai, a levantar a nossa voz e declarar que somente o Senhor é Deus, e o Senhor certamente será o nosso socorro nesse tempo, para a glória do teu nome. Como igreja, Senhor, o Senhor venha abençoar cada pessoa que está nos ouvindo nessa hora, nos assistindo, Senhor, o Senhor venha guardar, livrar de todo o mal, e venha, acima de tudo, se manifestar e se revelar a cada um de nós, para que nós possamos mergulhar em Ti e manifestar, Senhor, tudo aquilo que a vida de Jesus trouxe a nós, pela glória do Senhor. É o que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Bem, como eu venho falando, né, nós temos que cuidar da nossa saúde física, nossa saúde mental e nossa saúde espiritual nesse tempo. Nós estamos aqui em casa num tempo que nós temos o nosso horário coletivo de fazer nossa atividade física, né? Temos tempo para leitura, estou lendo a Bíblia, lógico, né? E lendo um livro falando sobre foco, para ocupar nossa mente, e estudando as partes que envolvem nosso dia a dia, nosso trabalho. Márcia Aracaju, seja bem-vinda, nossa amiga. E é necessário a gente fazer uma rotina, porque essa rotina vai nos deixar ocupados e vai fazer com que nós tenhamos também menos ansiedade. E nós estamos vivendo um tempo, queridos, de muito pânico, de muito diz que me disse, né? Se nós olhamos para a política, nós temos diversos confrontos. Se nós olhamos para o jornalismo, também temos diversos confrontos. Se nós olhamos para a doença, nós temos o confronto. E aí nós temos um monte de dificuldades em quem acreditar, né? Vamos manter nosso coração. Bianquinha, bem-vinda, menina. Nós vamos manter nosso coração em paz, né? A paz de Deus que excede todo entendimento, ela já foi derramada em nós e vai guardar os nossos corações. Ocupe a sua mente com aquilo que é bom. Cuidado, porque assim, eu sinto que espiritualmente, né, há uma manifestação demoníaca de querer abalar as estruturas das nações e abalar o equilíbrio dentro do nosso país, e acaba afetando cada um de nós, porque como todo mundo está à flor da pele, né, muita gente preocupado, com medo, e aí qualquer coisa, qualquer conversazinha vai tirar nossa atenção verdadeiramente daquilo que a gente precisa manifestar, que é a fé. Então que você nessa noite receba essa palavra, guarde a tua mente, guarde o teu coração, foco na fé, naquilo que o Senhor tem para fazer através de nós e em nós e por meio de nós, porque dele, para ele, por meio dele será todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada. Amém? Amém. Quer falar alguma coisa? Queridos, eu queria nessa noite continuar com vocês falando sobre fé, né? Nós começamos domingo falando sobre fé, segunda nós falamos sobre fé, e hoje eu quero continuar nessa pegada, né, da fala de Jesus: não temas, crê somente. Maria Eugênia, seja bem-vinda. Quando nós escutamos Jesus falar para Jairo, não temas, crê somente, havia um contexto na vida de Jairo. E aí eu expliquei toda a fundamentação da nossa parte e da quantidade de fé que o Senhor já nos deu e da nossa responsabilidade em exercer e executar a fé. Segunda-feira nós falamos sobre declarar a fé, as ações da fé e como nós podemos declarar a fé, porque um ambiente de incredulidade, Jesus em Nazaré pôde fazer pouquíssimos milagres e Jesus se admirou da quantidade de incredulidade que havia naquele lugar, né? TT, pastora Tereza, seja bem-vinda. E hoje eu quero trazer aqui uma palavra para vocês. Nosso texto bíblico está lá em Gênesis 12, 13 e 15. Então vamos lá. Gênesis 12, do 1 ao 4, Gênesis 13, do 14 ao 18 e Gênesis 15, do 1 ao 7.
Hoje eu quero falar um pouco sobre Abraão. E lá em Gênesis 12, do 1 ao 4, indo direto aqui ao ponto, a palavra de Deus diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, ou farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas. A palavra de Deus, ela nos traz aqui algo muito interessante sobre a nossa terra, a terra que está sendo assolada hoje. Essa terra, ela já foi bendita, né, através da palavra, da boca de Deus, a uma promessa feita a Abraão, que é considerado o pai da fé. E Abraão estava lá na terra de Ur dos Caldeus, seus 75 anos, se eu não me engano. O Senhor fala para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então Deus dá a Abraão uma fala imperativa. Ele manda Abraão sair do lugar que ele estava para ir para o lugar que o Senhor havia de mostrar a ele. Mas Abraão ainda não tinha visto. E o fato de Deus mandar, é interessante nesse texto, que Deus manda ele sair, mas em seguida Deus faz promessas a Abraão. Poxa, gente, espera aí, só um minuto. Ok. E Deus manda ele sair, e o fato dele sair e obedecer a Deus já traria sobre ele algumas consequências. Ele coloca: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E aí em seguida ele faz uma promessa de proteção: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Há aí um princípio dentro desse contexto, para o qual nós precisamos entender hoje. E a palavra de Deus diz: assim, ou seja, conforme o Senhor havia dito a Abraão, Abraão partiu. Queridos, lá em Gênesis 13, do 14 ao 18, nós temos também algumas questões que Deus mostra a Abraão. Gênesis 13, do 14 ao 18, diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus, levou Ló contigo, seu sobrinho. O Senhor mandou ele sair sem a parentela. Chegou uma hora que teve um conflito entre os pastores. Ló foi para um lado, Abraão para o outro. E aí, depois que Abraão tirou esse véu da frente dele, Deus fala com ele novamente: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, para o lado do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda a terra que vês, hei de te dar a ti, a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, e de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre a terra, e o seu comprimento e a sua largura, porque a te darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi, e habitou nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar do Senhor. Novamente, Deus fala com Abraão, Deus dá a ele uma direção, e Deus marca um território sobre a terra novamente. E é interessante que em Gênesis 15, do 1 ao 6, agora vamos para Gênesis 15, do 1 ao 6, que serão nossos 3 textos que nós vamos utilizar hoje. Abraão está desanimado porque Deus havia prometido várias coisas, mas se nós lembrarmos, Sara, sua esposa, ela era estéril. E Abraão e Sara já estavam ficando velhos. E agora, Abraão está desanimado pela falta do seu filho, e Deus anima ele. E diz assim a palavra de Deus em Gênesis 15, do 1 ao 6. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus,
que me há de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor lhe dizendo: este não será o teu herdeiro, porque Abraão achava que o herdeiro viria do seu mordomo, da família do seu mordomo, porque ele era estéril. E era comum naquela época o mordomo assumir quando não havia um herdeiro. E Deus disse para ele: não será o teu herdeiro, mas aquele das tuas entranhas, aqueles que sair da tua entranha, este será o teu herdeiro. Então ele levou para fora e disse: olha agora aos céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. Agora Deus não só confirma o que ele falou quando Abraão saiu, não só confirma a herdade da terra, mas confirma uma genealogia. Agora, queridos, como temer e crer num tempo que você não tem a visão exata daquilo que você precisa? Sérgio, abração, Sérgio, mestre Sérgio da sede. Olha que interessante. Quando Abraão recebe a informação, sai da terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Toda vez que nós estamos dentro de uma situação onde nós precisamos nos mover por fé, surge na nossa mente um combate. Logo após a promessa de Deus, eu imagino que a nossa mente ela entra em combate. Porque toda a mente é um campo de batalha. E aí nós precisamos observar que a fé ela não trata da palavra que foi dita, da promessa em si. Porque Deus não está preocupado, sai da tua terra, vai para o lugar. O lugar que Deus ia mostrar, o que Deus ia fazer, o que Deus ia instituir sobre a face da terra através da vida de Abraão, Deus estava garantindo. Então a fé que Abraão precisava exercer e exerceu, como a Bíblia chama ele do pai da fé, era a fé que faria com que ele sairia de Ur dos Caldeus e iria para o lugar onde Deus havia de mostrar. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos nesse tempo, que precisamos nos mover por fé, Samanta, minha cunhada, que nós precisamos nos mover por fé, é guardar a nossa mente. O provérbio diz: sobre tudo que eu tenho que guardar, guarda a tua mente, porque dela procede toda a tua vida. E algumas traduções diz: porque dela procede, porque toda a tua vida necessita exatamente dela, da tua mente. A segunda coisa que nós temos que entender é que quando nós temos que caminhar por fé, e eu já fundamentei toda a questão de fé nas duas últimas mensagens, você que não ouviu, eu peço que depois você entre aí no portal Aviva e assista a mensagem de domingo, o estudo de segunda-feira, para você poder entender um pouco do que a gente está falando, ou entre também no MGC oficial lá no YouTube, que também tem mensagem de fé do apóstolo Marco Antônio, falando do Salmo 91, que ele tem discorrido todos os dias dessa quarentena. Olha que interessante, Deus não está preocupado com o final do que ele fala. Nós, quando recebemos o que Deus fala, nós nos movemos para o final. Nossa mente vai para o final, mas a nossa mente não deveria estar no final. A nossa mente deveria estar justamente na caminhada. Deus garante o final. A Bíblia tem promessas para mim e para você. Dentro deste livro tem mais de 5.000 promessas. Mas promessa só se cumpre, só se refere a mim quando eu tenho a revelação
dada pela palavra e pelo Espírito dentro do meu coração, dentro da minha mente. E para eu viver essas promessas, para o meu casamento viver essas promessas, para os meus filhos viver essas promessas, para que eu possa andar debaixo dessas promessas, eu só posso andar por fé. Porque o justo viverá por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, a fé ela não trata das coisas naturais. A fé ela trata das coisas sobrenaturais. Deus não vai atender a nossa necessidade, Deus vai atender a nossa fé. De Ur dos Caldeus até Canaã, Abraão teve diversos combates. Abraão teve diversas lutas. Abraão teve diversas situações, ao ponto de uma das mais críticas ele ficar desanimado, porque não tinha seus filhos, e até aí Deus, você vê que à medida que Abraão ia vivendo, Abraão ia sentindo, Abraão ia fazendo, Deus ia lá e restaurava Abraão novamente. Peraí, óbvio, eu te fiz promessas, e Deus lembrava, eu vou cumprir todas essas promessas, mas entre Ur dos Caldeus e Canaã, você precisa de fé para sair daqui e chegar até lá. E você precisa guardar a sua mente, porque quando você mistura a emoção com a fé, a razão, ela toma a fé. E fé não é razão, fé é sobrenatural. Fé é sobrenatural. Fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé é aquilo que Deus completa dentro de mim. Eu já creio no que Deus faz, já creio no que Deus fala, mas eu preciso alinhar a minha mente, o meu espírito, à fé, e não a fé às minhas emoções. Queridos, entenda uma coisa. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, e eu me perdi aqui, só um minuto. Sim, voltei. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, a coisa que ele mais precisava era guardar a sua mente e mover por fé. Por quê? De Ur dos Caldeus a Canaã, ele passou por diversas lutas, por diversos combates. E aí, às vezes a gente fica perguntando, gente, o que leva um homem sair da sua terra, uma terra, naquele tempo era uma terra promissora, era uma terra avançada, sua família tinha posses, Abraão tinha condições. O que faz um homem fechar os olhos e entender uma visão espiritual para a vida dele e obedecer a Deus de uma forma tão cega? Será que Abraão não pensou que ele ia ter dificuldade? Será que Abraão não pensou como seria o caminho? Será que Abraão não pensou, mas nem o caminho o Senhor me mostrou, nem o lugar que eu vou, o Senhor ainda não me mostrou? Como é que eu vou obedecer dessa forma? Muitas vezes nossa vida está exatamente assim. E nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, deixa eu dizer uma coisa, não se mova pelas tuas emoções, não tome decisões hoje, porque hoje está todo mundo apreensivo com medo. E medo vem o desamparo vem a incredulidade. E nós não podemos nos mover por incredulidade, nós temos que nos mover por fé. E você vai ter um combate, um bom combate, como Paulo fala, aqui, ó, e no teu coração. Se você não guardar ele, se você não preencher ele da palavra do Senhor, se você não crer somente. Eu preciso temer e crer, independente da circunstância. Não tome decisão nesse tempo. Não é tempo de tomar decisões. Não é tempo, porque nós estamos vivendo debaixo de pressão, nós estamos vendo o povo todo assombrado. Gente, as pessoas, eu ando na rua, as pessoas estão assustadas. Eu entro no hospital, as pessoas estão assustadas. Você vai para a televisão, você não sabe o que é pior, se é o coronavírus, se é a política, se é o jornalista, ou se é o povo que está na internet fazendo mais assombração ainda. Não é tempo de tomarmos decisões, é tempo de movermos por fé.
Esse tempo que Deus está te confinando é tempo de você buscar o Senhor, de você conhecer o Senhor. Mas não conhecer de ouvir, não de ver somente, mas dele colocar um propósito eterno no teu coração, para você viver coisas grandes, firmes e ocultas que você não sabia. Mas vamos lá. No caminho do lugar que eu estou, onde Deus me faz promessas, até chegar nas promessas, eu tenho que tirar o foco das promessas, tenho que botar o foco no caminho. E eu tenho que me mover, é a fé que vai me mover nesse caminho. E nesse caminho nós teremos combates. Então a palavra de Deus, ela tem promessas para nós. Nós temos uma vida para caminhar, mas você vai encontrar combates, lutas, oposições. Você quer ver uma coisa? Algumas que a Bíblia nos relata. Mateus 7, 25, a palavra de Deus diz assim: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então aqui uma das lutas que nós temos é sobre a construção da nossa vida e da nossa família. E nós precisamos construir isso sobre a rocha, e a rocha é Jesus. Porque senão vão combater contra a minha casa, vão combater contra o meu casamento, vão combater contra a minha família. As dificuldades virão nesse tempo, somente a financeira. E isso tudo é para nós aprendermos a depender de Deus, porque nós estamos alicerçados na rocha Shaná, que é Yeshua HaMashiach, que é Jesus de Nazaré. Mas a Bíblia está dizendo, vai combater a casa. Então, olha só, na tua casa vai ter combate. Esse tempo de confinamento vai ter combate, até porque você vai ter vendo coisas que você não via, porque você não tinha tempo nem de ficar com os teus filhos ou com teu marido nesse tempo. Então, um dos combates é a nossa casa. Construa sobre a rocha, sobre a palavra. Efésios diz, edificados, pois, sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a pedra fundamental. Edifica a tua vida sobre a palavra, sobre Cristo. Outro combate que a Bíblia nos diz, segunda carta de Coríntios 7,5, Paulo escreve assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora, combates. Temores por dentro. Gente, parece que Paulo está escrevendo para hoje. Paulo chega à Macedônia para evangelizar e ele diz que a carne dele não teve repouso. Eu conheço gente que está tendo dificuldade de dormir porque tem 18 funcionários e não sabe como vai pagar. Agora, imagina a gente que tem que evangelizar nesse tempo, trazer paz, trazer uma palavra de esperança, trazer um firmamento que é a palavra de Deus, é entender que tudo isso já estava previsto na palavra, porém muitos de nós talvez não estivéssemos tão preparados, e a Bíblia nos ensina nos dias bons, prepara para dias maus, os dias maus vêm. Então vale uma autorreflexão para saber o quanto eu estou não preparado. E outras pandemias sempre existiram no mundo. Qual será a próxima? Qual será o impacto da próxima? Já parou para pensar nisso? Mas a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas Jesus veio e disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele quer te ensinar a vencer também. E Paulo está muito claro. Por fora nós tínhamos combates na carne, e por dentro, temor. Deixa eu trazer para uma leitura para o dia de hoje. Hoje nós temos por fora combates na nossa carne. Viver a cada dia sem saber como vai ser o dia de amanhã. E os temores, nós não sabemos o futuro, mas fique tranquilo. Eclesiastes já falava disso, 7,14. Nos dias bons, festeja, comemora. Eu vinha pregando isso e eu nem imaginava que isso tudo ia acontecer. Mas Deus fez os dias maus para contrapor os dias bons, para que o homem não saiba o seu futuro. O seu futuro é o Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. Creia nisso. Tem outras guerras que Paulo está colocando também. Colossenses 1:29, Paulo escreve assim: para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente.
Paulo trabalhando acerca do evangelho e para manifestação do reino de Deus e para proclamação do reino de Deus. E se combatendo segundo a sua eficácia. Paulo está dizendo, ó, há uma eficácia no combate do evangelho da fé. Não estou falando do evangelho dos evangélicos. Estou falando do evangelho da fé. Porque o mesmo Paulo escreve em Romanos que o evangelho é poder de Deus para transformar a vida das pessoas. Transformar aqueles que creem. Pois João também nos fala em João 1,12 no seu evangelho. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Paulo também diz, agora a segunda carta de Timóteo 4,7. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu quero começar de trás para frente. O que nós vamos guardar não é a promessa de Deus, não são os milagres. O que nós vamos guardar no final é a fé, queridos. É a fé que nos salva, é a fé que nos conduz aos céus, é a fé que nos faz com que passemos pela porta que é Jesus para conhecer o Pai. E ele está dizendo, combati um bom combate, o combate da fé, para você prosseguir a carreira que te está proposta, essa vida que Jesus tem para nós, essa novidade de vida assim que você está em Cristo. Deus está amadurecendo a sua igreja. Eu vou falar de mais combates, mas deixa eu fazer aqui uma pausa, rapidinho. Primeiro, deixa eu saber se vocês estão entendendo. Dá um like aí pra mim. Like. Se você está entendendo essa palavra. É o seu amém pra mim nessa noite. Amém, querido. Então vocês estão entendendo. Glória a Deus. Quem não estiver entendendo tudo e precisar de fundamentos, assista a ministração de domingo, assista a ministração de segunda-feira, de terça-feira do apóstolo Marco Antônio, e nós vamos, vocês terão um melhor entendimento, amém? Mas ontem, deixa eu falar uma coisa aqui, eu já vou voltar para os combates da fé, amém? Mas deixa eu falar uma coisa, ontem eu reuni meus filhos, né, eu estou lendo o livro que eu mostrei, tendo tempo com Deus, né, e amadurecendo algumas coisas, ouvindo ministrações. E ontem uma ministração me trouxe um incômodo muito grande. Se nós pararmos para poder fazer aqui uma cena, qual nível de desenvolvimento está a pessoa que só sabe escolher para sua vida aquilo que quer e não sabe dizer não para aquilo que ele não precisa, ou que não vai fazer bem para ele, e que quando você rouba o que ele quer, ele faz pirraça, ele briga. Qual nível de desenvolvimento está essa pessoa? E esse é o nível de criança. A diferença entre uma criança e um adulto é que uma pessoa madura, não vou nem falar do adulto e criança, vou falar da pessoa imatura para o maduro. É que o imaturo, ele só entendeu ainda, ele só sabe escolher o que é bom para ele. Mas ele não sabe filtrar aquilo que é ruim para ele. Aquilo que pode comprometer o futuro, aquilo que pode comprometer o tempo. Por exemplo, os jovens de hoje sabem que a internet é legal e tudo, mas o tempo gasto com a internet e redes sociais compromete o tempo de estudo, e esse tempo de estudo compromete o seu futuro. E aí cabe aos pais maduros trazer a responsabilidade e ajustar isso. Ontem nós até tivemos uma reunião aqui em casa sobre isso. Então nós precisamos amadurecer. O que seria um maduro? Aquele que sabe escolher o que é bom para ele, mas sabe também rejeitar o que não é, o que vai comprometer o propósito de Deus na sua vida, que vai comprometer o seu futuro, que vai comprometer talvez o seu próprio dia, o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos, o seu relacionamento com Deus. E nesse tempo eu creio que Deus está pegando os filhos e está amadurecendo os filhos. Está trazendo de volta.
E nós precisamos combater esse bom combate também. Porque é necessário que a gente volte aos cultos domésticos, é necessário que os pais voltem a mentorear os filhos, a dar direção para os filhos, direção profética. É tempo que nós precisamos buscar direção de propósito e profética para nossas vidas. Não dá mais para viver uma vida de culto em culto. Catando uma palavra aqui, catando uma palavra aqui, sem fazer fundamentos. Não é tempo de construções de coisas grandes, firmes e ocultas. É tempo de trazer o modelo dos céus para a terra. É tempo de nós avançarmos em fé. Então Deus está nos amadurecendo nesse tempo. Mas se nós não sabemos, se as pessoas vêm e nos confrontam, se o Espírito vem e nos confronta, se a palavra vem e nos confronta, e a gente quer nos tirar coisas e a gente está fazendo pirraça, e a gente está igual criança, é sinal que nós não somos maduros ainda. E a criança ela só pode tomar leitinho. E leitinho é para neófito. Nós precisamos entrar em combates. Nós precisamos entrar em outros níveis para ganhar o reino de Deus. E o reino de Deus se ganha com combates. Se manifesta com combates. Você quer ver outra coisa que Paulo nos fala que nós temos que combater? Perdão. Sim. Paulo também, na primeira carta de Timóteo, capítulo 6:12, ele diz assim: milita, o combate, o bom combate da fé. Paulo falando para Timóteo. Milita a milícia da fé, ou combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. O mesmo Paulo também continua escrevendo no capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Gastamos muito tempo com a vida secular, e Deus está mostrando nesse tempo que nós precisamos melhorar e avançar e amadurecer no combate da fé, da proclamação da fé. Segundo no estudo sobre fé, eu falei a importância de nós declararmos a fé. Porque aquilo que nos falta, Deus vem e completa. O autor de Hebreus também fala de algo muito interessante. Outro combate que nós precisamos na nossa vida, muito forte. Ele diz assim em Hebreus 12:4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Queridos, nós vivemos num mundo hoje que tudo pode. E o pior é que às vezes fora da igreja e às vezes até dentro da igreja. Nós não podemos viver na presença de Deus sem santidade. Santidade é uma essência de Deus. E nós precisamos combater o pecado. Nós precisamos combater o pecado. Outro combate que a palavra de Deus também nos traz, está lá em Tiago 4:2, que diz assim: cobiçais e nada tens, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis mal, para gastar em proveito próprio. Aqui ele está falando de um combate da alma, que a gente vai vivendo dia após dia, diante das nossas necessidades, tendo uma necessidade atrás da outra, uma necessidade atrás da outra, vivendo pelas necessidades e nada temos. É como se nós estivéssemos construindo uma vida sem alicerce. E essa vida sem alicerce, essa casa sem alicerce, se ela for construída sobre não for construída sobre a rocha, e for construída sobre a areia, quando vier e combater contra ela, ela vai cair. Eu vejo que é um tempo de Deus restaurar muita coisa dentro de nós, é um tempo de muita, mas muita presença da misericórdia, do amor e da restauração do Espírito em nós. Efésios 6:12, Paulo também vai nos dizer assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo nos chama agora para um outro combate em uma outra região, nas regiões celestiais. Seu problema não é seu marido, não é sua esposa, não é o presidente da república, não é o coronavírus, não é ninguém. Seus problemas estão nas regiões espirituais. Contra hostes espirituais, contra principados e contra tudo isso.
Não é contra a carne e o sangue, queridos. Nós precisamos canalizar, nós precisamos direcionar, porque senão nós vamos ficar guerreando nos lugares errados e nós estaremos sempre perdendo as batalhas. Mas a Bíblia já nos diz que somos mais que vencedores, então a nossa guerra ela já está ganha. Mas nós temos que batalhar cada dia, precisamos batalhar nos lugares certos, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus nosso Senhor. É em Cristo. Tudo que eu e você precisamos está em Cristo. Todo conhecimento é bom, mas o conhecimento por si só não resolve. Nós precisamos da fé, do sobrenatural, para alcançarmos os lugares certos, para vivermos nas condições certas, para estarmos militando exatamente onde o Senhor nos chamou, um bom combate. E para encerrar essa fase dos combates, 1 Timóteo 4,10, a palavra de Deus diz assim: porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Ô palavra gloriosa! Sabe por que eu e você vamos lutar? Porque nós trabalhamos e lutamos e continuaremos trabalhando e lutamos, porque nós esperamos um Deus vivo. Nosso Deus é vivo. O nosso Jesus, ele está assentado à destra de Deus Pai. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, foi ascendeu aos céus, e hoje ele intercede por nós. Hoje ele é o nosso advogado. Sua luta não é em vão. Sua luta não é em vão. Amém? E eu acho interessante porque ele diz: porque para isto trabalhamos e lutamos e combatemos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, e principalmente dos fiéis. Gente, a salvação é para todos, mas principalmente para nós. Deus está mais perto de quem está mais perto de Deus. Não é que Deus tenha filhos preferidos, é porque alguns já entenderam e foram buscar. Estão diante dele. Amém? Então, entendendo todos esses combates que nós vamos ter entre a nossa saída da condição que nós estamos até o lugar da promessa que Deus tem para nós, entendendo que Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi para Canaã, e que o futuro não era o problema, mas a fé que iria movê-lo. Sim, ele precisava guardar, e guardou, pois ele foi o pai da fé. Em Romanos 4, no capítulo 4, versículo 18, a palavra de Deus mostra que Abraão cumpriu. Então aqui eu já começo a trazer que o que Deus falou, e se nós cumprirmos, nós vamos viver o que Deus falou. O que está escrito nessa palavra, se nós crermos, nós vamos viver o que está nessa palavra. O futuro que essa palavra tem decretado, tem falado para nós, se nós crermos, nós vamos ter esse futuro. E Abraão prova para mim e para você que é possível. Para nós muito mais, porque Jesus já veio e nós recebemos essa graça. Mas olha o que diz Paulo em Romanos 4, versículo 18. O qual é em esperança, ele está falando do contexto de fé e de Abraão. No capítulo 4, versículo 18, ele diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então a Bíblia fala, a Bíblia promete e a Bíblia cumpre, e ela confirma que foi cumprido. Que a palavra de Deus ela não volta vazia. Que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que faca alguma de 2 gumes, e vai dividir a nossa alma e a nossa medula. Mas é interessante que Abraão creu contra a esperança. Abraão não tinha, queridos, só a questão de sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã, porque Abraão tinha 75 anos, ele não tinha GPS, ele não sabia onde Deus ainda ia levar. No meio dessa história, ele teve diversos combates,
Teve um momento que ele combateu, ao invés de combater com a fé, ele combateu com a alma e aceitou Agar como sua concubina, para poder gerar um filho, porque naquele tempo, se eles fossem estéreis, a escrava poderia gerar um filho, e esse filho seria dos seus senhores. E aí saiu Ismael, e Deus volta para Abraão e fala assim, não foi isso que eu te prometi? Então olha que interessante, quando nós saímos da fé e deixamos a nossa alma assumir, a nossa razão assumir, isso que a Bíblia está dizendo, que ele combateu em esperança, creu contra a esperança. E olha que interessante, ele era velho e a sua mulher estéril. Ele não tinha que só esperar um filho, mas ele tinha que esperar um filho na velhice e na esterilidade que a sua esposa teve a vida toda. Não foi só naquele momento. Para ser pai aos 100 anos. Repare que todo esse contexto nos leva para uma questão sobrenatural. Ela nos tira do natural. Então, pela esperança, ele teria que ser novo, sua mulher não podia ser estéril, então ele teria um filho. Mas ele esperou contra a esperança. Porque as razões racionais e naturais pelas quais ele precisava para que o milagre do seu filho acontecesse, ele não tinha. E aqui vale um aprendizado. O que nós precisamos para o sobrenatural, a nossa razão ela não vai entender. Pelo contrário, a Bíblia diz que o sobrenatural para o homem racional é difícil para ele acreditar, é difícil para ele discernir, é loucura. Então deixa eu te dizer uma coisa muito séria. Não tentem entender Deus no racional, porque vale faltar conhecimento e substrato e no final vai ser loucura o que Deus vai fazer. Domingo eu profetizei na ministração inicial dessa palavra, na primeira parte dessa palavra que eu estou dando hoje, que Deus trazia uma palavra exatamente para nós. Ou você vai temer e crer, ou você vai viver as consequências. Mas apóstolo, como é que Deus vai fazer diferente do que está o mundo inteiro? E aí que está, queridos, isso é loucura. Loucura para a fé. Para nossa razão, não vai dar. Eu não preciso criar para Deus substratos materiais para Deus trabalhar. Deus traz à existência aquilo que não existe. O que eu preciso é me mover em fé. Abraão saiu, Deus mandou ele saiu. Mover em fé e andar em obediência à palavra do Senhor. Como é que vai ser o meu amanhã? Não sei. Mas eu sei que o Senhor é o meu amanhã. Como é que vai ser o meu daqui a 2 meses? Não sei, mas o Senhor é o meu daqui a 2 meses. Como é que vai ser daqui a 1 ano? Não sei, sabe por quê? Porque Deus não perdeu o controle de nada. O que eu não posso é gerar coisas naturais para Deus fazer algo sobre. Não. O que é gerado em Deus é Deus que manifesta, não somos nós. Eu preciso é de fé. Fé para viver isso. Por isso que ele creu contra a esperança. Não fique tentando entender, não creia racionalizar como Deus vai fazer. Porque isso vai dar um choque de conflito na tua mente. E você vai parecer um louco. E a Bíblia garante isso. É melhor ficar doidinho de fé do que doidinho sem fé. Amém? Vocês estão entendendo? Dá um joinha aí, por favor, se você está entendendo. Amém? Natural, por favor. Amém, queridos? Isso aí. Recebe essa palavra nessa noite, que certamente essa palavra não voltará vazia na tua vida. Não é porque eu estou ministrando, não é porque eu estou falando, mas é porque é a palavra de Deus. E nós temos que crer na palavra. Então vamos lá. Romanos 4,18 mostra que ele criou contra a esperança, tanto que se tornou pai de muitas nações, ou seja, Deus cumpriu nele o que fora dito, e a sua descendência veio em Isaac. Lembrando que um dos combates que Abraão teve foi justamente entregar seu filho para Deus.
Gente, não foi fácil de se tornar o pai da fé. Não foi fácil. Você vai ter que entregar o mais precioso da tua vida para Deus. Na hora que você achar que você está chegando, Deus vai te pedir o mais precioso. E sabe o que é o mais precioso para Deus? Você, seu coração, sua vida. Creia nisso. Mas deixa eu continuar aqui. Romanos 4,19 diz assim: e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Gente, esse texto é riquíssimo. Ele não enfraqueceu na fé. Ele guardou a fé. Ele guardou a sua mente. Ele não deixou que as coisas naturais, sua idade, o amortecimento da sua esposa, né, nada disso afetasse ele. Ele não duvidou da promessa, porque a Bíblia diz que aquele que duvida é como uma onda do mar, que a onda vai e volta. Não, nós temos, Deus espera de mim, de você, como eu preguei também domingo, falei de já, Deus quer um posicionamento. Temer e crer é um posicionamento de fé, que Deus está olhando para mim, para você, e Ele está vendo. E a fé que nós temos, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, Deus vai acrescentando para que a gente possa viver o sobrenatural dele. E esse é o tempo, essa é a hora, é chegado o tempo de nós manifestarmos essa fé, para manifestarmos a glória do Senhor. Ele não duvidou da promessa, por incredulidade. Toda dúvida aqui manifesta incredulidade. E um ambiente de incredulidade não faz com que o sobrenatural de Deus aconteça. Esse combate da tua mente, o combate da fé que Paulo falou para Timóteo, que ele manda guardar, né, seu futuro, manda guardar as promessas de Deus, manda guardar aquilo que o Evangelho promete. Deixa eu te dizer, esse tempo, esses 2 meses, talvez 3, ou talvez até mais, não sei, é um tempo que você vai ser desafiado, cada dia, cada hora, a se mover por fé. Desde um simples se levantar para fazer uma refeição, ou fazer uma atividade, ou ler um livro, ou ter um tempo com Deus, ou ler a palavra de Deus, ou orar, ou jejuar, você vai ser confrontado. Porque o caminho, a fé precisa ser desenvolvida. E a fé, para ser desenvolvida, ela tem que ser igual um músculo, ela precisa ser trabalhada. Então você está numa academia de fé nesse tempo, para você entender. Onde toda a sua saúde espiritual, para viver as promessas que Deus tem para você, está na sua responsabilidade de exercer a fé, de guardar a fé, de não enfraquecer a fé como fez Abraão, de crer contra a esperança, de não duvidar da promessa de Deus, de não olhar para o natural e se mover no sobrenatural de Deus. De estar certíssimo de que o que Deus, aquele que prometeu, também é fiel e justo para cumprir. Aquele que começou a boa obra também é fiel e justo para terminá-la. Gente, Deus está nos dando uma oportunidade de conhecê-lo e de vivê-lo de uma forma que nós nunca conhecemos e vivemos até hoje. Mas Deus também está nos ensinando a amadurecer. Não tem só a responsabilidade de Deus, tem a nossa responsabilidade do crer, do fazer, do realizar, da obediência à palavra de Deus. De uma vida de santidade, de busca, de renúncia. De todos esses combates que eu falei até agora. Quando essa balança equilibrar, você vai ver uma unidade com o Pai. E você vai ver uma manifestação gloriosa de Deus. Porque isso vai lhe imputar por justiça. Hebreus, se você for em Hebreus 11, você vai ver lá, porque creu Abraão, porque creu Abraão, porque fez isso Abraão. Eu não vou me adentrar aqui, mas vai lá depois, ele é Hebreus 11. Como a fé justifica
as coisas. Mas a resposta que eu quero dar nessa hora é que quando eu comecei o culto, foi perguntar como Abraão sai da sua terra e vai para o lugar do Senhor. O que faz um homem se mover, apesar das promessas de Deus, sabendo que enfrentaria os combates, guardando a fé? Por que Abraão guardou a fé? E aí eu quero usar aqui uma palavra, um texto de Paulo, do apóstolo Paulo, para nos orientar nesse tempo. Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido, e sei também que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Eu cheguei a gravar aqui, peraí, deixa eu achar o texto para vocês. Fica na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, a segunda parte do versículo 12. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A maioria de nós, crentes, cremos mais nas promessas do que em quem creu, do que quem prometeu. Se Abraão tivesse saído pensando só nas promessas, nos primeiros combates que ele ia ter, ele teria ficado. Ou então na hora de entregar o seu filho, ele não teria entregue. E a fala dele, quando Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro? Mostra claramente em quem Abraão estava crendo. Meu filho, Deus proverá. Por que é Deus que vai prover? Porque foi Ele que prometeu. Como é que vai ser, apóstolo? Não sei, mas eu sei que Deus prometeu, está escrito. E porque está escrito, Deus proverá. Porque eu não tenho que confiar na promessa, eu tenho que confiar em quem prometeu. E é isso que nos faz sair do lugar que estamos para o lugar que as promessas de Deus têm para nós. É isso que nos faz largar a internet ou as redes sociais e ler Bíblia. E perguntar a Deus qual é o meu propósito. O que eu preciso para me capacitar para viver esse propósito? Quais as revelações que eu preciso? Quais os livros que eu tenho que ler? Quais as características que o Senhor vai usar de mim? Porque o Senhor me encheu de dons, o Senhor me encheu de qualidades, me encheu também de defeitos. O que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que amadurecer? Queridos, o crer em Deus, ele tem que ser maior do que eu crer nas promessas. Porque sem Deus, promessa não se cumpre. Tem muita gente vivendo a misericórdia de Deus achando que é promessa. Não é não, queridos. O sol nasce para o justo e para o ímpio. E repare, tem ímpio que parece que está melhor do que a gente. Mas o final deles é diferente do nosso. Sabe o que faz Abraão sair? É porque ele creu no Deus que fez a promessa. Sabe quem é que vai fazer tudo isso mudar nesse tempo? O Deus que faz promessas. Não são as promessas que vão mudar as situações. Por isso que Deus não responde à tua necessidade. Deus responde à tua fé. Na fé que você tem nele. Jesus falou: crê em mim, crê também no Pai. Crê pelo menos que eu vim do Pai. Porque se você crê em mim, você tem um Pai. Quem tem um filho tem um Pai. É tempo de nós voltarmos a crer em Deus. E não no tempo das promessas apenas. É tempo de nós respondermos quem é Deus. Você conhece Deus? Porque tem um monte... Ontem eu fazia um trabalho aqui para minha esposa sobre física quântica. E a física quântica diz que Deus somos nós. Deus são as nossas emoções. Aonde? O coração do homem é enganoso. Por mais avançado que seja o homem, ele não pode ser o redentor da sua própria vida. O meu Deus, o seu Deus,
Não é só o que estava lá no princípio, que criou todas as coisas. Esse é o Deus que faz. O nosso Deus é o Adonai. Aquele que a nossa mente e a palavra não consegue explicar quem Ele é. Mas Ele é um Deus pessoal que quer se revelar a mim e a você através do seu Filho, através da sua palavra e pelo seu Espírito. Voltemos a Deus. Por mais que o mundo possa achar resposta, por mais que a física, eu concordo com a ciência em várias coisas, por mais que isso nos traz, queridos, só Deus poderia ter feito os céus e a terra. Independente da corrente que você crê, só Deus. Você quer ver uma coisa? As leis físicas, quem as criou e quem pode mudá-las? Entende? As leis físicas, a simples gravidade me mostra que Deus continua com controle nas suas mãos de tudo. Me mostra que essas palavras, elas são reais, verdadeiras, e esse Deus é vivo, como Paulo fala que nós servimos e esperamos um Deus vivo. E é para mim que creio, para você que crê, para aquele que não crê também. Mas o que não crê, ele precisa conhecer Deus através da sua vida. Aquele que não vive o sobrenatural precisa ver o sobrenatural sobre a tua vida. E ele precisa entender que você não vive o sobrenatural por causa da promessa, mas por causa do Deus que faz promessa. Senão ele vai querer as suas promessas e não o seu Deus. E tem muita gente oferecendo a promessa sem oferecer Deus. E é tempo de nós nos arrependermos. Passamos por dificuldade, sim. Temos necessidade, sim. Mas acima de tudo nós temos um Deus que fez promessas para mim e para você. E essa é a palavra que Deus está trazendo para nós nessa noite. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem você tem crido? Porque se você sabe, você tem tempo com Ele, você tem tempo com a palavra dEle, você dispensa tempo fazendo a obra dEle, você obedece a Ele, você se disciplina, você vai combater todos os seus combates. Todos os seus combates. E as aflições, apóstolo? As aflições desse tempo não podem se comparar com a glória que há de ser revelada a nós. As aflições desse tempo vão produzir coisas fenomenais em nós, como Paulo fala em Romanos 5. Também preguei sobre isso, veja as ministrações lá de trás. Mas deixa eu abrir aqui novamente, só para a gente encerrar. O que as aflições vão produzir nas pessoas que sabem quem tem crido? Olha que interessante. Cadê? Olha o que Paulo diz aqui em Romanos 5, querido. Abre sua Bíblia aí. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, que é um dos combates do Evangelho. Sabendo que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos é dado. À medida que a tribulação vai produzindo o que ela precisa naqueles que conhecem Deus, o amor de Deus vai sendo derramado cada vez mais e mais, você vai o conhecendo. Eu sei em quem tenho crido. Abraão sabia, José sabia, Josué sabia, Davi sabia, Pedro sabia, Tiago sabia, Estevão, sendo apedrejado, sabia, porque senão não teria lógica. Perdoa-os porque não sabem o que fazem. Eles sabiam o que estavam fazendo, mas ele tanto sabia em quem estava crendo que o Senhor abriu os céus
e veio às portas para poder encontrar com Estevão. Queridos, deixa o céu se abrir sobre a tua vida nesse tempo e conheça esse Deus. O Senhor nos chama, eu, você, todos nós, a conhecermos, a colocar nossas vidas alinhada com os céus através do Evangelho e atravessarmos o Jordão que for necessário, o Mar Vermelho que for necessário, o deserto que for necessário, mas há uma terra prometida para mim e para você. Mas os que entraram na terra prometida foram os filhos maduros, foram aqueles que foram circuncidados novamente, porque senão tinha cabeça de escravo, e escravo só quer a promessa, não quer o dono da promessa, não quer o Deus que fez a promessa. Os filhos querem o pai da promessa. Os filhos querem o pai, porque todo pai tem tudo para o filho. A Bíblia tem muito mais a ver dos filhos para o pai do que do pai para os filhos. E hoje nós temos uma geração que acha que os pais têm que fazer tudo e os filhos não têm que fazer nada. Isso está dentro da nossa cultura, isso tem contaminado também as igrejas. Filhos, voltem aos pais. Eu falava com os meus ontem aqui. Eu e a mãe deles temos conhecimento, né? Mentoreamos pessoas, falamos para pessoas, ajudamos a família das pessoas, mas eles muitas vezes não têm ouvidos para nós, não têm coração para nós e nem busca ser mentoreado por nós. Deus também está trabalhando em tudo isso. Voltemos ao Pai. Estamos de volta ao coração do Pai. O Pai está trazendo o coração dele sobre nós nesse tempo. Para mim e para você. Você precisa buscar a Deus até o ponto que você possa dizer: eu sei em quem tenho crido. E quando você souber, você vai temer e vai crer. E porque você temeu e creu, isso vai ser imputado por justiça e você vai viver as melhores promessas de Deus para a tua vida. Independente de qualquer situação, tempo ou necessidade, circunstância ou razão. É o que o Senhor tem para nós nesse tempo. Amém? Você gostou? Você concorda comigo? Dá um like aí. Manda compartilhar. Deixa eu ouvir seu amém. Deixa eu ver, né, pai? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não é ouvir não, perdão. Deixa eu ver seu amém. Eu vou... ouvir não vai dar não, só ver. Bem que eu queria ouvir todo mundo falando agora. Seria uma benção. Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Ana. Amém, Tamara. Queridos, vamos aos nossos recados então. Não deixe de orar pela nossa nação. Não deixe de orar pelos nossos governantes. Não deixe de orar pela igreja do Senhor. Guarda a tua mente e teu coração nesse tempo, para você não se contaminar com as coisas. O foco tem que estar em Deus, tem que estar em Jesus, senão nós não venceremos. Outra coisa é, você gostou dessa mensagem? Compartilha ela para as pessoas, para elas também serem abençoadas. Amém? Vamos levar o evangelho do reino de Deus às pessoas, ao coração das pessoas. Vamos atingir essas pessoas com a palavra de bênção, a palavra edificadora. Não deixe de estar falando conosco, nós já estamos conversando com várias pessoas da nossa igreja. Você que precisa de falar, você que precisa ser direcionado, você que precisa de uma ajuda. Essa semana já podemos ajudar também uma pastora amiga nossa, que também estava já com uma dificuldadezinha. Então, por favor, não fique parado. Se eu precisar de ajuda, eu vou pedir também. É tempo da igreja estar unida. Unidade, um ano de unidade. É exatamente isso. Amém? Amanhã nós estaremos aqui novamente. Podemos ter uma palavra com você amanhã, apóstolo? Sim. A apóstola amanhã então vai ficar encarregada de trazer a mensagem aos nossos corações amanhã, para nós estarmos nos alimentando do Senhor.
Amém? Pai, que o Senhor abençoe cada vida nessa hora, que o Senhor abençoe essa nação, as nações da terra, que o Senhor abençoe os enfermos e livra eles, Senhor, dessa enfermidade, que o Senhor nos guarde e repreenda todo o mal nessa hora, que o Senhor abra, Senhor, nosso espírito, a nossa mente, os nossos corações para entendimento da Tua palavra nessa noite e que nós possamos Te conhecer ao ponto de poder falar, eu sei, nós sabemos em quem temos crido e o Senhor é o nosso ajudador. Ser com cada um nessa hora, Pai. Ser com a nossa nação, ser com as nações da terra, ser com a Tua igreja, ser com o Teu povo, e guardando e nos livrando e nos escondendo debaixo das Tuas asas, em nome de Jesus. Eu os abençoo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então amanhã, querido, estaremos aqui às 8 horas da noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te livre de todo mal, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Beijão.